Olá! Será que o que as escolas ensinam sobre tecnologia hoje realmente prepara os estudantes para o futuro? Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias centrais do livro Letramento Digital e a Transformação Educacional no Século XXI e vamos ver por que a resposta para essa pergunta é bem mais complexa do que a gente imagina. Então, a primeira ideia que o livro já nos convida a desafiar é essa. Será que o letramento digital é só, saber mexer num computador, usar um aplicativo? Olha, a resposta que vem na cabeça de muita gente é sim, claro, né? Mas o livro mostra que pensar assim é, na verdade, um pouco perigoso e muito superficial. Na verdade, o verdadeiro letramento digital vai muito, mas muito além da parte técnica. É sobre uma preparação social mesmo. Pensa assim. Não é só ensinar a usar a ferramenta, sabe? É formar cidadãos que saibam pensar de forma crítica, que consigam se comunicar e participar de um mundo que hoje em dia acontece em grande parte no ambiente online. E para a gente conseguir entender o tamanho desse desafio, o livro divide tudo em 4 grandes áreas. E o detalhe é que elas estão totalmente conectadas. Uma coisa leva a outra. A gente vai passar por cada uma. Primeiro, o básico do básico, a infraestrutura. Depois, o abismo da desigualdade. Aí, o que o governo tem feito, ou seja, as políticas públicas, e, por fim, as barreiras que estão na nossa própria cultura. Então, vamos começar pelo mais básico mesmo, a infraestrutura. Pensa comigo, não adianta ter as ideias pedagógicas mais incríveis do mundo se a escola mal tem computador ou se a internet vive caindo, né? É literalmente a fundação. Sem isso, nada mais para de pé. E a realidade em muitas, mas muitas escolas brasileiras, como o livro aponta, é desanimadora. A gente está falando de equipamento velho, internet de péssima qualidade e muitas vezes ninguém para dar um suporte técnico quando as coisas quebram. Essa base toda precária acaba comprometendo absolutamente tudo, desde a formação dos professores até, claro, o aprendizado dos alunos. Só que o problema não é só físico, não é só material. Vamos fazer um exercício de imaginação. De um dia para o outro, todas as escolas do Brasil recebem a melhor tecnologia do mundo. Mesmo assim, a gente ainda daria de cara com um obstáculo que talvez seja ainda maior, a desigualdade social. E é aqui que está uma das grandes sacadas do livro, sabe? A tal da exclusão digital não é um problema da tecnologia em si. Ela funciona como um espelho, um reflexo que só aumenta, que amplifica as desigualdades que já existem na nossa sociedade, aquelas de renda, de oportunidade que a gente já conhece há tanto tempo. O que acontece é que isso cria um ciclo vicioso, que se alimenta sozinho. De um lado, tem estudantes com acesso super limitado, o que restringe as oportunidades de aprender. Do outro, estudantes com todos os recursos que, disparam na frente. No fim das contas, a tecnologia, que tinha tudo para ser uma ponte, acaba virando um muro, aprofundando ainda mais esse abismo. Ok, se o problema é tão grande e complexo, fica a pergunta. O que o poder público tem feito para tentar resolver isso? É exatamente nesse ponto que a análise do livro mergulha no papel das políticas públicas, que foram criadas, em tese, para diminuir essa distância digital. Aí entram em cena programas com nomes que talvez soem familiares, como o ProInfo e o programa Banda Larga nas escolas. Eles são colocados literalmente sobre uma lupa. A intenção, claro, era excelente, levar tecnologia para as escolas. Mas a grande questão é, na prática, deu certo? Funcionou como deveria? E o mais interessante aqui é que a análise não fica só apontando os erros de implementação. Coisas como a falta de formação para os professores ou a distribuição de equipamentos sem um plano pedagógico por trás. O livro vai muito além. Ele propõe caminhos, dá sugestões bem concretas para que essas políticas possam, de fato, transformar a realidade das escolas. Bom, e agora a gente chega no desafio final. E olha, talvez seja o mais complicado de todos, porque ele não tem a ver com cabos, com internet ou com leis. Ele tem a ver com gente. Porque mesmo com os melhores equipamentos e as melhores políticas, muitas vezes a maior barreira está ali, dentro da cultura da própria escola. É, literalmente, um cabo de guerra. De um lado está a tecnologia puxando com toda a força, prometendo inovação, inclusão, e do outro lado tem uma parede de resistência segurando firme. Uma resistência que vem do apego aos métodos antigos, do medo do que é novo e, às vezes, da própria falta de confiança dos educadores com essas ferramentas. Certo, mas e aí? Como que a gente supera essa resistência? O livro sugere uma estratégia bem clara, em 3 passos. Primeiro, entender de onde vem essa resistência, qual é a raiz do problema. Segundo, capacitar os professores de um jeito prático que inspire e que mostre o valor real da tecnologia no dia a dia. E terceiro, criar um ambiente na escola que incentive, que comemore a inovação no jeito de ensinar. E ao juntar tudo isso, o que fica muito claro é que nenhuma dessas peças do quebra-cabeça funciona sozinha.
Não adianta nada ter computador se a gente não lutar contra a desigualdade. Não adianta criar lei se a gente não mudar a cultura. A verdadeira transformação só acontece quando esses 4 desafios são encarados de frente, juntos, de forma integrada. Porque, no fim das contas, o objetivo disso tudo nunca foi sobre a tecnologia pela tecnologia. É sobre usar essas ferramentas para construir uma coisa muito maior, um ensino que seja inclusivo de verdade, que desperte a criatividade e que, principalmente, faça sentido para a vida dos estudantes deste século XXI. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, uma reflexão final. Será que as nossas escolas estão de fato se preparando para o futuro ou estão só correndo para apagar os incêndios do presente? A resposta para essa pergunta é o que vai definir o futuro da próxima geração.